Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, louvar e bendizer a Deus, primeiramente pelo dom da nossa vida, pelo dom do dia de hoje, por estarmos nesta quinta-feira juntos para refletirmos o Evangelho do dia de hoje, da liturgia diária da Igreja. Essa liturgia que é lida no mundo inteiro, todas as igrejas do mundo lê as mesmas leituras no dia de hoje. Então que você possa, após refletir comigo, que você possa compartilhar com seus amigos, para que você evangelize comigo. Tenha certeza que cada vez que você compartilha, é um degrauzinho que você vai subindo ao céu, porque você está dando oportunidade de outras pessoas terem acesso à palavra, meditarem e serem tocadas pela palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que crer, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se acaba. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno, onde o verme dele não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que restauremos o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje, Ele nos ensina sobre a gravidade de escandalizarmos os pequenos, ou seja, aqueles que estão crescendo na fé. Isso não se refere apenas às crianças, mas a qualquer pessoa que esteja dando seus primeiros passos no caminho de Deus. Então o nosso testemunho, ele deve ser coerente e levar os outros para mais perto do Senhor e nunca afastá-los. Você já imaginou alguém se perder porque viu um cristão católico vivendo de forma errada? Isso acontece quando nossas atitudes contradizem o Evangelho. Então, como cristãos e católicos, nós somos chamados a refletir a luz de Cristo. E cada palavra, cada gesto e cada escolha nossa deve ser instrumentos que levam à salvação e jamais à perdição. Agora, será que nossas palavras e ações tem sido exemplo de vida cristã para os outros? E Jesus, nós vimos no Evangelho que ele vai usar uma linguagem muito forte ao dizer que se a mão, o pé, o olho nos fazem pecar, devemos cortá-los. Então isso não significa que nós devemos mutilar o corpo, mas sim cortar de nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por exemplo, a mão. A mão representa nossas ações. Então tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Então se nossas atitudes levam ao pecado, nós precisamos mudar, cortar da nossa vida. O pé representa os nossos caminhos. Será que estamos caminhando para Deus ou nos afastando dele? Nós precisamos escolher bem por onde andamos. O olho representa nossos desejos e pensamentos. Então se o nosso olhar é impuro ou invejoso, nós precisamos purificá-lo com a graça de Deus. E Jesus, ele nos alerta: melhor entrar no reino de Deus sem algo do que, por causa dele, ser lançado ao inferno. Isso mostra que nós precisamos estar dispostos a abrir mão do que nos afasta de Deus, mesmo que isso exija sacrifícios. O que ainda te prende ao pecado? Jesus, ele diz que nós devemos ser como o sal, que dá sabor e preserva os alimentos. Então, na vida espiritual, o cristão, ele precisa dar sabor ao mundo com o amor e a verdade de Cristo.
Porque quando o sal ele perde seu sabor, ele não serve mais para nada. Assim também acontece quando perdemos nossa identidade cristã e vivemos como se fôssemos iguais ao mundo. Nós não podemos ser iguais ao mundo. Agora, o que temos transmitido ao nosso redor? Será que nós temos sido cristãos mornos, sem sabor, sem fervor, sem devoção? Ou temos vivido com entusiasmo e dedicação à nossa fé, dando sabor à vida dos que nos cercam? Então, o cristão sem vida de oração, o cristão sem compromisso com Deus, ele se torna um sal sem gosto, que não influencia mais ninguém. Então a santidade exige esforço, sacrifício e uma busca constante por Deus. Então nós não podemos acomodar a nossa vida cristã, nos acomodar. Por quê? Porque às vezes a gente acha, né, que nós não precisamos mais lutar contra o pecado. Ah, não, eu sou perfeito, eu consigo. Não, todos os dias precisamos cortar o que nos impede de viver para Cristo. E o mundo, é claro, ele oferece facilidades, tentações e caminhos largos, mas o caminho de Deus exige renúncia e perseverança. Isso pode até parecer difícil, mas a alegria de viver na graça de Deus é muito maior do que qualquer prazer passageiro do pecado. Então, que nós possamos viver com coragem e determinação, sem medo de deixar para trás tudo que nos impede de sermos verdadeiramente de Cristo. Que a nossa vida ela possa refletir a luz de Deus e ser um testemunho que leva aos outros a salvação e, é claro, nunca o escândalo. Quero deixar para você a minha bênção nesta quinta-feira. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.